Olá pessoal, bem-vindo ao canal Germano Bran. O acontecimento mais importante da história da humanidade foi a crucificação de Jesus Cristo em Jerusalém. E quando Jesus prometeu ao ladrão na cruz que naquele mesmo dia ainda estaria com ele no paraíso, uma questão filosófica temporal se instalou entre nós, pois ao morrer Jesus não subiu logo ao céu, mas desceria ao inferno, precisamente à mansão dos mortos. Ele ficaria 3 dias e 3 noites com seu corpo morto na tumba, mas seu espírito na mansão dos mortos. Jesus Cristo foi nosso substituto. Assim ele não só teve que morrer em nosso lugar, como teve que descer para onde desceríamos e onde ficaríamos. Ele cumpriu esse propósito. Mas e o ladrão na cruz? Ele foi salvo e levado para o céu. No entanto, Jesus estava na mansão dos mortos horas depois daquele dia em que prometeu ao ladrão que estaria com ele no paraíso. Então, quem recebeu o ladrão no céu antes de Jesus chegar? Abraão? Os anjos? A questão do tempo é bastante relativa para o nosso mundo e o mundo espiritual. Quando o anjo Gabriel foi impedido por um demônio chamado de Príncipe da Pérsia de chegar até Daniel para lhe revelar a profecia das 70 semanas de anos, Gabriel disse ao profeta Daniel que ele havia sido enviado no mesmo dia em que ele pedira uma elucidação das Escrituras a Deus. Porém, disse Gabriel, o príncipe da Pérsia me fizera oposição por 21 dias, ou seja, 3 semanas completas. Não parece razoável que aqueles 2 anjos poderosos lutassem por 21 dias, mas que o tempo deles de luta equivaleu a 21 dias. Nessa linha de pensamento, os 3 dias e 3 noites que Jesus passou na mansão dos mortos pode ter sido apenas 1 hora. Há relatos de pessoas que passaram por problemas angustiantes como sequestro relâmpago, assalto, ou por um acidente que durou apenas 2 minutos ou menos, mas que para eles lhes pareceu uma eternidade. Além de um lugar, o inferno é também uma condição de alma. Na sua volta dos mortos, Jesus pediu a Maria Madalena que não o tocasse quando apareceu para ela, pois ele ainda não tinha subido ao Pai, ele disse. Dessa maneira, a promessa para o ladrão de que ainda hoje estarás comigo no paraíso estaria valendo. Jesus, inclusive, ao sair da mansão dos mortos, pode ter subido direto ao céu, em espírito, e depois descido à terra para ressuscitar seu corpo. Mas como ir ao céu e não se encontrar com o Pai? Vale lembrar que o Pai é maior que o céu, pois as Escrituras afirmam que nem os céus dos céus podem contê-lo. 2 Crônicas 6:18. Mas vamos ver o que Jesus também foi fazer no inferno, além de cumprir a substituição de nosso destino. Segundo o apóstolo Pedro em sua carta 1 Pedro 3:18, Jesus foi pregar aos espíritos em prisão que foram desobedientes nos tempos de Noé. Jesus foi proclamar sua vitória e lhes dizer que se crescem, ele os levaria dali. Ele foi proclamar evangelizomai. A Escritura não diz com essas palavras, mas se não fosse isso, por que Jesus diria que havia vencido se não fosse para resgatá-los? Não é da natureza de Jesus se orgulhar vaidosamente dos seus feitos. Ele sempre visa o nosso bem. Imagine um lugar na escuridão repleto de pessoas em agonia com choro e ranger de dentes, vendo Jesus descendo do alto envolto em luz para lhes dizer que o preço da redenção foi pago por ele. Na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, verso 8, diz que Jesus, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro. Quem creu foi com ele, quem não creu ficou para trás. E assim é a nossa vida ainda hoje. Ele subiu ao céu, se encontrou com um ladrão no hoje do tempo de Deus, como havia prometido, e em breve, muito em breve, voltará novamente. Maranata, vem, Senhor Jesus.